Nós somos amigos, mas não precisava de exagerar tanto, né? Muito bom dia, queridos. Graça e paz. Pai do Senhor Jesus. Muito feliz em poder celebrar a Deus nessa conferência. Eu gosto de uma amizade com o pastor Raik já há muito tempo. E eu acho que é devido a essa amizade que isso foi uma hipérbole, tá? Deus te abençoe, pastor Lucas Torres. Eu respeito a você, pastor. Respeito o que você carrega de Deus. Eu estou falando na conferência de jovens da Assembleia de Deus em Joinville. Falei ontem à noite, vou falar hoje à noite. E foi-me feito esse convite especial pelo pastor Raik para poder falar ao coração de vocês. Eu vou ler um texto. Eu preciso muito da paciência de vocês para me poder introduzir o texto, para que a gente entenda o que é que está acontecendo aqui neste texto de Ezequiel, capítulo 28. Vamos ler a partir do versículo de número 11. Esse texto do capítulo 28 desafia tanto leitores antigos quanto os modernos a refletirem sobre os perigos da autossuficiência, do orgulho. E existem alguns níveis de interpretação aqui para o capítulo 28, que pode ser considerada uma interpretação histórica e também pode ser interpretada como uma interpretação angelológica. No judaísmo, esse capítulo 28 de Ezequiel, a partir do versículo 11, geralmente permanece focada exatamente no que acontece com Etibaal II, que é o rei em cena, para o qual Ezequiel levanta uma lamentação, que é nada mais, nada menos do que uma lamentação fúnebre. Eu considero esse texto como um texto de dupla referência. E para aqueles que leem a Bíblia e gostam de teologia, a lei da dupla referência é quando o texto está falando de alguém, mas ao mesmo tempo está falando de um outro alguém. Então existe uma pessoa oculta aqui no capítulo 28 de Ezequiel. Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Repete após mim: estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, na multiplicação do teu comércio. Repete após mim: na multiplicação do teu comércio. Se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Por favor, tome o assento. Muito obrigado. Eu posso pedir à mídia, pastor, alguns textos logo mais?
Eu uso a Almeida Revista Corrigida. Caso você não disponha, no problema. Só há uma maneira de começarmos a falar sobre Deus, pois coisa alguma tem sido dita de tão significativa acerca de Deus, do que confessar que Ele, Deus, é o mistério tremendo. A verdade é que o homem, em seu estado atual de inteligência, não tem podido dizer muito acerca de Deus, senão em sentido antropomórfico, a forma de pensamento que atribui características ou aspectos humanos a Deus. Em Gênesis 1, versículo 1, diz que Deus criou os céus e a terra. Em Gênesis 1, versículo 27, diz que Deus criou o homem. Em Salmos 148, versículo 5, diz que Deus mandou e logo foram criadas todas as coisas. Em Isaías 42, versículo 5, diz que Ele criou os céus. Em Isaías capítulo 45, verso 7, diz que Ele criou os ventos. Em Amós 4:13, em Colossenses 1, versículo 16, diz que porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus. Em Apocalipse 4, verso 11, diz que Ele criou tudo. E em Apocalipse 10, versículo 6, diz que Ele criou céu, terra e mar e tudo que neles há. Então Deus criou. Apocalipse 4, versículo 11, diz que Ele criou tudo. Em Apocalipse 10, versículo 6, diz que Ele criou céu, terra e mar e tudo que neles há. Então Deus criou tudo. Se Deus criou tudo, como de fato Ele criou tudo, antes de Deus criar tudo, a pergunta é: Deus estava onde e com quem Deus estava? Uma boa pergunta, não? A verdade é que Deus estava na eternidade passada, no período que a gente conhece como o período da pericorese. A pericorese é a dança da Trindade. É um conceito teológico que descreve a relação mútua e interdependente entre as três pessoas da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles se relacionavam, é a interpenetração ou dança ao redor, enfatizando que cada pessoa divina habita plenamente na outra sem perder a sua identidade. Então o Espírito estava no Pai. O Filho estava no Pai, no seio do Pai. A verdade é que Jesus era o mistério escondido que foi revelado. O apóstolo Paulo, em Colossenses 1:26, diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos. O próprio Jesus, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, ele disse: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, na eternidade passada, Jesus, o Verbo, estava no seio do Pai. O Espírito estava no Pai, nessa pericorese, nesta dança da Trindade, que possivelmente foi quando Deus formava os espíritos dos homens. E Deus, ele resolve criar. E primeiro Deus cria o reino invisível, ou os anjos dentro das suas respectivas categorias. E por que eu sei que Deus primeiramente criou o reino invisível, ou seja, os anjos? Porque em Jó, capítulo de número 38, do verso 1 ao versículo de número 7, Deus faz algumas perguntas a Jó. E uma das coisas que Deus fala para Jó é a respeito de quando ele estabeleceu os fundamentos da terra, quando as estrelas lhes aplaudiam. As estrelas aqui são anjos, ou seja, os anjos aplaudiam a Deus quando Deus estabelecia os fundamentos físicos da terra. Então, primeiro Deus criou o reino invisível, os anjos dentro de suas categorias.
O livro da Bíblia que mais fala sobre anjos é Apocalipse. É o livro que eu mais leio, é o livro que eu mais prego, é o que eu mais ensino, é o Apocalipse. No capítulo de número 4, versículo de número 6, nós vemos anjos na base do trono. Apocalipse 4 é a estrutura do trono do Pai. Existem querubins que são 4, eu chamo de coatitas celestiais. Lembra dos coatitas, dos gersonitas e dos meraritas? Os coatitas eram filhos de Coate, eram 4. Coate era da tribo de Levi, e eram os coatitas que levavam a arca nos ombros. Os querubins têm a função de voar com o trono do Pai. O trono do Pai não é como o trono do Papa no Vaticano, imóvel. O trono de Deus é móvel. Inclusive está aqui presente. Em todo lugar que o trono se estabelece, o rio da água da vida emana de debaixo desse trono. Então os querubins são seres especiais que Deus criou para carregar o trono. No Apocalipse capítulo 5, verso 11, nós encontramos anjos em redor do trono. No capítulo 6, no capítulo de número 8, versículo de número 3, tem anjo que fica em frente ao trono. Esse anjo é interessante, pastor Raik, porque ele é Gabriel, o anjo das respostas das orações. É ele que visita Daniel, é ele que vai até Maria, é ele que visita Zacarias quando está queimando o incenso no altar do incenso. E esse anjo Gabriel se identifica a Zacarias dizendo: eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. Porque vocês sabem que o altar do incenso, que o sacerdote queimava incenso, é uma réplica do altar de ouro que está diante do trono ou na frente do trono. E esse anjo é Gabriel. É o anjo que vai trazer a resposta das suas orações. Mas além do capítulo 8, versículo de número 3, nós encontramos o arcanjo Miguel, que não vem no culto dos crentes. Miguel é um anjo que todas as vezes que a Bíblia o menciona, a nação de Israel está contextualizada. Ele é um protetor da nação de Israel. No capítulo 14, verso 6, vemos um anjo que é o anunciador da queda de Babilônia, o sistema do anticristo. No 14, verso 6, tem um anjo que voa pelo céu, anunciando o evangelho eterno. No 14, 17, encontramos um anjo com uma foice na mão. 14, versículo 18, um anjo com poder sobre fogo. 15, verso 1, anjos com poder sobre as águas. 16, verso 5, anjo das águas. 18, verso 1, anjo com grande poder. 19 e 17, um anjo que fica no céu. Na verdade são miríades e miríades de anjos nas suas categorias e suas respectivas funções. Assim Deus criou. Mas quando Deus cria os anjos, ele cria uma criatura, um ser extraordinário, que a Bíblia não dedica um texto falando literalmente sobre ele, exceto esse capítulo 28 de Ezequiel e Isaías, capítulo de número 14. Este ser Deus criou com um toque de singularidade. Isso mesmo, um toque de singularidade. E nós encontramos ele nas entrelinhas aqui de Ezequiel, capítulo de número 28. E por que Ezequiel, capítulo 28, não é um texto literalmente sobre Etibaal II, o rei que governava Tiro a partir de uma ilha chamada Sagrada? É porque algumas características apresentadas no texto não podem ser atribuídas a humanos. No versículo 14 está escrito: tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andava. Vocês sabem que querubim significa ungido. Os querubins são seres angelicais que têm acesso direto à presença de Deus. Então, Etibaal II nunca foi um querubim que teve acesso à presença de Deus. Isso aqui é uma referência a este ser que Deus criou, nós conhecemos como Lúcifer. Apesar de que na Bíblia não existe esta palavra Lúcifer. É uma transliteração de Isaías capítulo 14 como estrela da manhã ou estrela da alva. Este ser que Deus criou, ele vivia no Monte Santo de Deus, que é uma referência ao Éden, ou ao templo celestial,
o que reforça a ideia de que essa figura foi criada para ocupar uma posição de prestígio. Lúcifer tinha um sacerdócio, ele exercia um sacerdócio. Ezequiel diz que quando Deus o criou, também foram criados os instrumentos de música. É por isso que alguns teólogos defendem que ele era maestro de música no céu. E alguns chegam a defender que quando Deus o criou, que criou também os instrumentos de música, esses instrumentos foram acoplados a eles, coisa que eu discordo. Mas eu até concordo que quando Deus criou, e criou também os instrumentos de música, Deus deu a função a este ser extraordinário para ocupar essa regência, juntamente com os anjos, de ministrar a adoração no pátio da adoração. Este ser aqui no capítulo 28 de Ezequiel, no versículo de número 16, diz que ele era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade nele, pela multiplicação do seu comércio, que é uma palavra hebraica chamada de recugem. A palavra recugem significa tráfico de influências. Lúcifer foi o primeiro traficante de influências no céu. Ele olhava para si mesmo e via a sua perfeição, a simetria, a forma como Deus o criou, e entendendo a respeito da sua liderança, porque no céu, os anjos não ficam um em cima do outro, na frente do trono. É um reino hierarquicamente muito bem organizado. Existem os santuários. E Lúcifer se reunia com esses anjos e ele ia para a plataforma do trono do Pai, no centro da cidade, para prestar cultos a Deus, e as pedras afogueadas se acendiam, aprovando a sua adoração. Então ele pratica influência com os anjos, quando olhava para si mesmo e via toda essa perfeição, todo esse poderio, um possível sacerdócio que ele exercia, e ele começou a traficar influências nos céus. Isaías, no capítulo de número 14, versículos de número 11, 12, 13 e 14. É bom lembrar que Isaías, capítulo 14, o contexto está no capítulo 13, que é uma lamentação de Isaías sobre o rei de Babilônia, possivelmente Nabucodonosor, um rei que vai viver 200 anos na sua frente. E Isaías profetiza contra este rei, que vai viver 200 anos na sua frente. Vocês sabem que Nabucodonosor é quem construiu Babilônia. E Nabucodonosor, ele passou a ser um homem altivo, prepotente, arrogante. E pelo fato do seu orgulho, da sua altivez, Isaías, no capítulo 14, profetiza contra Nabucodonosor. Mas ao mesmo tempo que é uma profecia contra Nabucodonosor, Lúcifer está intrínseco nas entrelinhas do texto, porque Isaías capítulo 14 é também um texto de dupla referência. E olha o que Isaías diz: já foi derribada no céu, no inferno, a tua soberba com o som dos teus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Daqui deriva-se a transliteração para Lúcifer, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. É claro que as nações foram debilitadas por Nabucodonosor. Venceu os egípcios, venceu os assírios. Nabucodonosor venceu Josias, venceu Jerusalém. Mas escutem isso: e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Ora, é impossível um homem terreno, por mais orgulhoso que ele seja, dizer que subiria ao céu. É uma referência a Lúcifer. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei das bandas do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Repete após mim esta frase: serei semelhante ao Altíssimo. Fala para o seu irmão, não esquece disso. Serei semelhante ao Altíssimo.
aqui está o pecado de Lúcifer e a razão por que Deus o expulsou da sua santa morada. Ele, que traficava influências nos céus, a sua influência eram pelo menos 4, e esse aqui está o seu projeto de poder. Primeiro, eu subirei ao céu. Ele dizia, eu tirarei o lugar de Deus. Segundo, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Ou seja, eu estarei acima dos anjos. Terceiro, eu subirei acima das nuvens. Estarei acima da glória de Deus. E número 4, eu serei semelhante ao Altíssimo. Foi por conta desse projeto de poder que Deus expulsa Lúcifer da sua santa morada, do Éden, o jardim de Deus. Deus tirou a sua beleza, mas não tirou o seu poder. Quando Deus o expulsou do Éden, Lúcifer levou após si uma terça parte das estrelas dos céus, que são os anjos. Esses anjos que se rebelaram contra Lúcifer, eles foram distribuídos em categorias depois. É por isso que Satanás tem um reino hierarquicamente muito bem organizado: principados, potestades, governos, hostes e epítetos. Os principados são demônios inteligentíssimos, de alta patente, trabalham na área sociopolítica internacional. As potestades são os demônios que trabalham num país. Os governos são demônios que trabalham no estado. As hostes, nós conhecemos como o cananeu, o habitante que vem de baixo. São os demônios do baixo instinto que trabalham em determinados locais. E os epítetos, que são demônios de alta patente que comandam jurisdição. Esse é o reino de Satanás, hierarquicamente muito bem organizado, que foi organizado depois que Deus formou o homem. Então aqui está o seu projeto de poder. E quando Lúcifer é expulso do Éden, da santa morada de Deus, para onde ele foi com esta terça parte dos anjos? Alguns dizem assim: Satanás caiu na terra, destruiu os dinossauros. Não tem base bíblica para isso. Satanás caiu dentro das águas. O Espírito Santo foi e pairou para prender Satanás dentro das águas. Não existe base bíblica para isso. Isso é falácia. Pastor, então para onde foi Lúcifer? Ele deixou de ser Lúcifer. Ele é o diabo. Você também pode chamá-lo do cão, Satanás, capiroto, cabeça rachada. Você pode usar o adjetivo que você quiser. Quando Deus o expulsou com uma terça parte dos anjos, ele foi para onde então, pastor? Ele foi para o lugar que ele está até hoje. Regiões celestiais. Ele se estabeleceu nas regiões celestiais. Repete após mim. Ele se estabeleceu nas regiões celestiais. Satanás não mora no inferno. Ele comandava o mundo dos mortos, que é chamado de Hades. Mas ele nunca morou. Ele mora nas regiões celestiais. Pastor, e como que era isso aqui? Tudo isso aqui era água. Levanta a mão direita, diga comigo. Tudo era água. Olha Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1. Quero que vocês entendam isso aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. Aqui é Bereshit bara Elohim et hashamayim vaeret haeret. Esse princípio aqui é num tempo inimaginável, incontável. Num princípio inimaginável, Deus criou os céus e a terra. Então, num princípio indizível, incontável, inimaginável, Deus criou os céus e a terra. O versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então você já sabe que tudo isso aqui era água. E num princípio inimaginável, Deus criou os céus e a terra. Só que quando Deus criou os céus e a terra, Deus pegou a terra e ele escondeu a terra, pastor Lucas. Deus pegou a terra, criou a terra, e ele fez o quê? Escondeu a terra. Fala para o seu irmão: Deus escondeu a terra. E eu vou te mostrar onde Deus escondeu. Deus escondeu a terra. Então tudo isso aqui era água. Deus criou os céus e a terra ele escondeu. Satanás está habitando as regiões celestiais com os demônios,
Mas, num tempo incerto, que a gente não sabe quando, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, veio e pairou sobre as águas. O termo hebraico aqui é Veruach Elohim Merahefet. O verbo Merahefet é atribuído a aves que põem ovos e choca os ovos para nascer os filhotes. Você pode estar perguntando, pastor, o Espírito Santo é uma ave? Não. O Espírito Santo é uma incubadora que paira em questões desordenadas para preparar o ambiente da criação. E ele paira e ele fica se movendo. Acho que é por isso que os crentes entram no mistério, entendeu? Então ele está pairado como o primeiro missionário em questões desordenadas, preparando o ambiente da criação. Satanás, que está lá em cima, não está entendendo nada do que está acontecendo. E quando o Espírito está pairando, Merahefet, nessas questões desordenadas, preparando o ambiente da criação, sabe o que acontece? Quem aparece é o Pai. Deus aparece. E quando Deus aparece, Ele aparece gritando. Deus gritando, pastor? Deus aparece do nada gritando: haja luz! E a luz emana dele. A luz emana de Deus. É por isso que os antigos o chamam de Aner Tamid, a luz perpétua que nunca se apagará. A ciência cosmológica acha que houve o Big Bang. É um processo evolucionista ou de evolução que o mundo foi criado. E é claro que as teorias de Einstein são várias. A grande expansão, o grande universo, o Big Bang. Essa é a teoria que a gente conhece. E acha que era algo como se fosse uma ameba que evolveu-se, foi para o tamanho de uma bolinha de tênis, e isso explodiu. Havia uma temperatura de 3 milionésimos segundos, que é uma linguagem da física, e quando isso explodiu, formou-se esse universo, as moléculas foram formadas, e tudo isso foi construído. Mas a gente sabe que não foi dessa forma que o universo foi criado, mas que a explosão houve. Mas a explosão não é dentro do processo evolucionista, é a voz de Deus gritando: haja! Aí Deus disse: a luz é boa. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou o dia, a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e amanhã no dia primeiro. E disse Deus: olha como tudo isso aqui era água. Haja uma expansão no meio das águas. E haja separação entre águas e águas. E as águas começaram a se separar, porque a grande expansão começa a se formar. E chamou Deus a porção, versículo de número 7. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e amanhã no dia segundo. E disse Deus: ouçam, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar. Agora leia o restante do versículo. Por favor, leiam outra vez. Eu disse para vocês que no princípio Deus criou os céus e o que foi que Deus fez com a terra? Escondeu. Onde foi que Deus escondeu a terra? Dentro das águas. Quando Deus separa águas de águas, Deus diz assim, ó: apareça a porção seca. E olha o que o texto diz no versículo 10. E chamou Deus a porção seca, terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. A terra está pairada no espaço, porque águas se separaram de águas, e Deus diz: apareça a porção seca. Só que Deus não trabalha com parasitas, com nada parado. Deus olha para a terra e disse: produza. E quando Deus diz a terra produza, a terra começa a girar no processo de rotação, porque a terra precisa produzir. A mensagem para você aqui nesta manhã é: produza. E o que foi que Deus mandou que a terra produzisse? Erva, erva,
erva. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Não pense que Deus, quando ordenou que a terra produzisse, já as árvores foram grandes produzindo frutos. Deus não passa por cima de princípios. A terra tinha que produzir e foi crescendo aos poucos. Ninguém se forma da noite para o dia. Você não nasceu desse tamanho. Então esquece esse lado do imediatismo. O reino de Deus não é um fast food, que você para o carro no drive-thru e você pede o sanduíche, enquanto dirige você come. O reino de Deus tem princípios. É preciso etapas. E não pule etapas no seu chamado. Deus disse: produza a terra. E disse Deus, e a terra produziu erva verde, dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente esteja nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi à tarde e amanhã, no dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, que é o sol, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Pastor Lucas, pastor Raik, isso aqui é que me chama a atenção. E Deus os pôs na expansão dos céus. Você sabe o que é a terra? A terra e o sol e a lua. O sol é tão grande que cabe 100 mil planetas terras dentro do seu núcleo. E Deus, Ele criou os céus, criou o sol e a lua. E o texto diz que Deus os pôs. Esse termo aqui significa que Deus pegou o sol com a mão e colocou o sol num lugar. Você já viu algum Deus que pega o sol com a mão? É Ele. Aí Ele fez o sol, criou o sol e colocou o sol e a lua. A lua reflete o brilho do sol. Você sabia que a igreja não é uma estrela? No reino de Deus não é para ter estrela. Estrela tem luz própria. A igreja é como a lua. A igreja é como a lua. Eu vou repetir, não é que vocês não entenderam. A igreja não é estrela. A igreja é como a lua. Você sabe que a lua é a diaconisa de Deus. Ela é a boia da terra. A lua oxigena os rios e os mares. Você sabia que se a lua afastasse demais da terra, a terra morre de seca? E você sabia se a lua abaixar demais, a terra inunda de águas? Pois bem, é a igreja. Quando a igreja se afasta de Deus, a terra inunda em corrupção generalizada em todas as suas esferas. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se a igreja se humilhar diante de Deus, buscar a sua face em oração, a terra inunda em um avivamento extraordinário. Fala para pelo menos 20 pessoas: você é como a lua. A lua não tem luz própria. A lua precisa do sol para refletir na terra. A igreja precisa do sol da justiça, Jesus Cristo de Nazaré, para refletir a sua glória na terra. E foi à tarde, amanhã, no dia quarto, e disse Deus: produzas as águas abundantemente répteis, alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E criou Deus as grandes baleias, os mamíferos que Ele mesmo deu o nome. Olha que lindo. Como diz um irmão meu lá de Pernambuco: esse Deus nosso não é gente não. E todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie, viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi à tarde e amanhã, no dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da... Ei, preciso dar um... Eu vou abrir um parêntese aqui, pastor Lucas, pastor Raik. Aqui está aquilo que a gente chama de dinossauros, bestas feras da terra. Dinossauro significa terrível réptil. É um nome científico que existe de 200 anos para cá.
Aqueles seres, Tiranossauro Rex, não é? É isso mesmo? São as bestas feras da terra. Está aqui, ó. Então esquece aquela ideia de que dinossauros foram criados antes do homem. Os dinossauros foram criados no 5º dia da criação. As bestas feras da terra. E aqui surge uma pergunta para os universitários. Quando que os dinossauros então morreram? Alguém me perguntou numa aula de teologia: pastor, e por que os dinossauros não comiam Adão? Ei, os seres eram herbívoros. Todos os seres. Sabiam disso? Não. Todos os seres eram herbívoros. Põe para mim o versículo 29 e o versículo 30 do capítulo 1 de Gênesis. Todos os seres eram herbívoros. E disse Deus: eis que vos tenho dado para o homem toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Agora para os animais, leiam: e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Pastor, mas quando foi que essas bestas feras morreram? Ou os dinossauros morreram? No meu entendimento, no dilúvio. Mas a ciência, ela diz que esses seres existiram há milhões de anos atrás. Isso é por causa do C14, o teste do carbono. Agora eu quero ver se vocês estão entendendo o que eu estou pregando, que agora eu vou entrar na mensagem. Entenderam até aqui? Vou perguntar para vocês: qual foi a matéria-prima que Deus usou para criar as coisas que vivem dentro da água? A própria água. E o que foi que Deus usou como matéria-prima para criar aquilo que vive na terra? A própria terra. E a terra existe desde quando? Um tempo inimaginável. Um tempo incontável. Esses seres não existem hoje. E quando fazem o teste do carbono, eles dizem assim: isso aqui existe há milhões de anos atrás. Porque a matéria-prima que Deus usou para criar os dinossauros... Só vocês pensar. Já pegou? Já entendeu? Pastor, e quando eles morreram? No dilúvio. No dilúvio. Pastor, por que eles morreram no dilúvio? Está escrito isso aonde? Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 20. Tem gente, pastor Lucas, pastor Raik, que acha que quando Noé, ele construiu a arca, Noé foi atrás das aves, para capturar as aves. Noé foi atrás dos répteis para capturá-los. Noé foi atrás dos animais para capturá-los, para colocá-los dentro da arca. Não foi, irmão, não foi, não aconteceu nada disso. Gênesis 6, versículo 20, Gênesis 6, versículos 20, diz assim, 6, versículo de número 20, Gênesis 6, versículo 20, das aves conforme sua espécie, dos animais conforme sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. Vamos lá. Como é que é? Virão. Deus, aqui não estão as bestas feras, percebeu? Eu vou gritar aqui, tá? Das aves conforme sua espécie, dos animais conforme sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada. Virão, Noé. Então as aves chegam lá voando, Noé. As cobras, Noé. Cheguei, Noé. Os animais. Levante a mão para dar um grito de glória para esse Deus. Virão, Noé. As bestas feras não estão aqui. Vocês sabem que existe a teoria da terra jovem, que esses fósseis que se encontraram, a terra não soma mais. Não existe terra habitada de 6.000 anos para trás, apesar de que a terra já existia. Vocês já sabem disso. E não existe evolução das espécies, tá? Aquele professor que te ensinou isso é blefe, é falácia. Como é que você sabe disso, pastor? Não sou eu quem sei, Paulo já sabia. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 38 e 39.
E eu estou falando para um povo tão inteligente que não precisa nem explicar o texto aqui. Mas Deus daria o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. 39. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. Homem é homem, animal é animal, réptil é réptil. Não existe evolução das espécies. Eu sei que a mensagem é para pensar. Então o pensar, às vezes, pô, eu dou glória, eu penso. Versículo 25 de Gênesis 1. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 26. Aí Deus sai lá dos ares, pastor Lucas Torres. Desce o Pai, o Filho está dentro do Pai, que é o Verbo. Olha a sincronia da criação. Deus fala, da boca de Deus sai o Verbo, que é Cristo. Enarque rologos cai prostonteon, cai rologos tel. No princípio era o Verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Cristo é o Verbo. Deus fala, haja, o Verbo cria, e o Espírito Santo dá vida à criação de Deus. E agora o Pai, ele desce. O Pai desce. Aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele diz assim: façamos o homem. Agora Deus pega com a mão. Deus não faz o homem deitado. O boneco de barro não está assim. Deus fez o homem em pé. O homem não está assim, deitado. O homem está sendo formado por Deus, crescendo. Deus não cria um boneco de barro sem estrutura. Primeiro Deus cria a coluna vertebral do boneco. Deus só trabalha com estrutura. Ezequiel 37, um ruído, um reboliço, osso no osso, nervo, carne e pele, e depois espírito. Primeiro Deus cria uma estrutura, e ele preenche a estrutura com barro. Satanás está lá em cima olhando, lá de cima olhando, e não entende nada do que Deus está fazendo. Aí Deus grita bem alto: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ei, tem gente que não entendeu, e porque não entendeu mesmo. Não entendeu mesmo. Qual era o projeto de Lúcifer? Estar acima do trono de Deus, governar sobre os anjos de Deus, ter o controle do reino. E quarto, eu serei semelhante a Deus. Aí Deus disse: ó, nananina não, mas eu vou fazer do pó da terra façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aquilo que você queria ser é nananina não, mas eu vou dar ao homem que eu vou fazer do pó da terra. Levanta a mão, meu filho. Levanta a mão, meu filho. Levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão. Bate na mão de alguém, mas bate com força para ficar vermelho. Bate na mão de alguém. Fala assim para ele. Fala assim para ele.
Fala assim para ele, fala assim para ele: você é a cara de Deus. Você é a cara de Deus. Você se parece com Deus. Você é a cara do Pai. O diabo não te odeia por causa da sua cor. O diabo não te odeia por causa do seu cabelo. O diabo não te odeia por causa do seu status. O diabo não te odeia pela posição social que você exerce. O diabo não tem medo porque se você é médico, se você é indouto, se você é filósofo. O diabo não te odeia por nada disso. O diabo te odeia porque você é a semelhança de Deus. Eu também. Se as montanhas se ajoelham, eu também. E se todo esse louvor não te bastar, 100 milhões de vezes mais eu vou cantar. E Deus se ajusta à sua forma. Tu é já mais gordinho do que eu. Tu já é mais magrinho. Aqui Deus veste 41 de sapato, 42 de calça. Deus se ajusta à sua forma. No início és a palavra. Com Deus altíssimo, o mistério de tua glória, e Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu rei. Ei, vocês sentem que Deus está aqui? Sabe o que é que Deus faz? Eu já estou terminando. Sabe o que é que Deus faz? Satanás está iradíssimo. Aquilo que eu queria ser, Ele fez do pó da terra. Aí Deus soprou a vida dele. E o homem que Deus criou em pé, que está uma estátua, Deus faz assim, ó. E o homem Satanás está irado. E se não bastasse, Deus dá outro tapa na cara do diabo. Sabe o que Deus faz? Deus pega o Éden. No meu entendimento, o Éden não é daqui. Deus pegou o Éden e trouxe para cá. Uma pergunta: a árvore da vida estava onde? No Éden. A Bíblia fala 6 vezes sobre a árvore da vida, 3 vezes em Gênesis e 3 vezes em Apocalipse. Em Apocalipse sempre com a proposição da árvore, ou a árvore da vida. A árvore da vida está onde? No céu. Ela voltou para lá, mas estava no Éden, porque o Éden não é daqui. O Éden é o jardim de Deus. Gênesis 2, versículo de número 7. Gênesis 2, 7. Olha o que o texto diz. Verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente.
Próximo versículo, o 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Deus plantou um jardim físico no Éden. Quem entendeu? Deus trouxe o Éden, que é espiritual, para a terra. E Deus plantou um jardim no Éden. Porque o homem tem duas essências, espiritual e física. E ele plantou um jardim no Éden. Pastor, se assente um pouquinho. Se assente um pouquinho. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Ei, do Éden, brotava o rio da água da vida. Um rio brotava no Éden. Toda a viração do dia, no crepúsculo, quem aparecia? Deus. A forma mais próxima de Deus. Água. Explique a água. Simples na composição. Viva sem ela. Deus é a forma mais próxima de... Água é a forma mais próxima de Deus. A Deus. E ele aparecia na viração do dia. Quando ele aparecia, Adão dizia, o pai está on. Aí Deus dizia assim, não é bom que o homem esteja só. Aí Deus, matou Adão. Sabia disso? Adão dormiu. Então entenda dessa forma. Deus matou Adão. A resposta está onde? Cristo morreu? Cristo morreu? E por que ele morreu? Cristo morreu? Ficou quantos dias morto? Deus, ele formou o homem num dia, numa horinha. O homem foi formado em pé. A mulher não, deu trabalho, 3 dias. Vocês estão pensando que eu estou brincando? Vem cá, Jesus morreu. Ele morreu para quê? Quando Jesus morreu, saíram 2 coisas dele quando ele foi perfurado ao seu lado. O que foi que saíram dele? Água e sangue. O que é que sai de uma parturiente? Quando está parindo. E por que água e sangue? Porque a igreja foi projetada na eternidade e nasceu dele no Calvário. Então Adão morreu 3 dias. A mulher dá trabalho, irmão. Adão ficou... Quem é Jesus? O último Adão, 1 Coríntios 15. Assim como Adão morreu para dele nascer Eva, porque Deus pega a costela, na costela tem célula-tronco, Deus pegou e formou a mulher. Na sua casa, você não é o forte. O forte na sua casa é a mulher. Pergunte por quê? Porque o homem é barro, a mulher é osso. Um homem nunca vai edificar uma casa. Uma mulher nunca vai construir uma casa. A mulher é a parte forte da casa. Ela é diferente. Com todo respeito à orientação sexual de qualquer pessoa, pastor, com todo respeito, Deus ama todos, mas o homem é homem. É XY. E a mulher é XX. Isso é questão de ciência, é cromossomo. A mulher é forte na casa. É ela a coluna da casa. E o homem é o quê? Proteção do lar. É o telhado do homem. Todo mundo aqui é crente, mas mexe com a mulher desse irmão para tu ver.
O cara estava mandando mensagem para minha mulher no Instagram: você é linda. E particularmente, eu não sou tão bonito, mas a minha mulher é bonita, mano. A minha mulher é bonita. E o cara, carinha de coração, ó. Aí eu fui lá e coloquei o emoji de Satanás, a faca, o caixão e o buraco. Aí ele escreveu assim, pastor: sangue de Jesus tem poder. Aí eu mandei um áudio: eu vou comer seu coração com farinha. Nunca mais apareceu. A função do homem, os varões daqui diga: proteger, prover, procriar. Os 3 P's do homem. Aí o cara diz: mas você é pastor. Não, eu sou homem, macho. E depois eu sou pastor. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora para que esteja como que diante dele. A mulher é antagônica ao homem. A sua esposa é diferente do Senhor. A mulher quem equilibra, é ela quem vê. Vai numa festa, 100 pessoas na festa. O Senhor viu 30, ela 70. Você viu fulano? Estava lá, toda exibida ainda lá, ó. A mulher tem características sexuais secundárias. A mulher gosta muito de ouvir, o homem gosta de ver. Então, mulheres, por favor, não durma com camisa do seu time. O homem gosta de ver, lembre-se disso. Os varões que estão perto das esposas falam assim: eu gosto de ver. Fala para alguém. O homem gosta de ver. A mulher gosta de ouvir. Eu já te disse que eu te amo hoje, amor? Eu disse 10 vezes. Não ouvi. Ó, eu ouvi sim. A mulher é assim. Então, o homem e a mulher que estavam nus e eles não se envergonhavam, e Satanás lá de cima olhando e percebendo que o casal, eles desfrutavam de toda essa beleza extraordinária, de toda esta comunhão com Deus, e que toda tarde Deus aparecia pelas águas do rio, daquele jardim, que ao sair do jardim se transformava em 4 braços, e Deus, ele não falava como Adão gritando. Deus nunca gritou com Adão, porque quando ele chegava, eles sentiam que Deus estava presente. Quando Deus está presente, a pior coisa é quando Deus está no lugar e você não sabe que Ele está, e você não sente a presença que Ele está. E quando Deus chegava, o casal sentia que o Pai estava presente. E sempre na viração do dia, Deus passava a noite com ele. A noite fala de adversidade, a noite fala de problemas. Você nunca está sozinho nos momentos mais difíceis da sua vida, nos momentos mais tenebrosos da sua vida. Deus nunca vai deixar você sozinho. Ele sempre estará com você a cada minuto da noite que você está passando. Levante a mão direita ou esquerda para o céu. Bate na mão de alguém aí, mas bate com força. Fala para ele: você nunca está sozinho nos momentos difíceis da vida. Deus sempre está contigo. E Satanás, ele começou a arquitetar um projeto, porque via que o homem gostava de ver, a mulher gostava de ouvir, e Satanás foi lá para roubar. Escutem isso aqui, porque eu termino aqui. O propósito de Satanás é nos arrancar da presença de Deus. Ele quer nos afastar da presença de Deus. Ele achou uma facilidade em Eva, e ele começou a usar uma exegese. Ele começou a deturpar o texto. Em Atos dos Apóstolos, chama-se isso de entortar as letras. Satanás entorta as letras. Ele entortou as letras. Ele fez uma exegese da fala de Deus para Eva, para enganar Eva. Foi uma espécie de sessão espírita, que Eva caiu aos poucos, até o dia que Eva pegou da árvore do fruto da ciência do bem e do mal, e ela comeu aquele fruto. Quando Eva comeu o fruto, nada aconteceu. É por isso que Eva vai até Adão, correndo, diz: Adão, Deus mentiu para nós. Quem foi que te disse, Eva? Foi a serpente, a Arhanashash. Ela falou comigo. E olha aqui, Adão, eu estou comendo, nada aconteceu, Deus mentiu. E
E aí Eva pegou e deu a Adão. A mulher tem um poder extraordinário de convencimento. Quando Adão morde aquela fruta, aquele fruto, Adão, por ser o cabeça, o Rosh, aquele que recebeu de Deus a autoridade, quando ele comeu do fruto, ele percebeu que estava nu. O pecado entrou no mundo, tudo agora mudou de visão, tudo ficou diferente. A terra foi amaldiçoada, porque espinhos e abrolhos nasceram. E escutem, Adão, quando peca, percebe também Eva que está em pecado. Eles correram na hora que Deus ia aparecer na viração do dia, e eles pegaram flores ou folhas de figueira e fizeram um avental para tapar as suas vergonhas. Não fique pensando que Deus se antecipou. Não, o casal que eu criei pecou e se esconderam. Eu vou mais cedo. Escutem isso aqui, ó. Quem vem ao culto é Deus. Nunca esqueça disso. Quem vem ao culto é Deus. Você veio cultuá-lo. Se Deus não estivesse aqui, ninguém viria aqui. Mas Deus veio para o culto. Deus veio para o culto. Quem veio trazer culto para prestar para Ele? Fale uma palavra que glorifica o seu nome. Não, eu vou esperar. Fale uma palavra que magnifique o seu nome. Ele veio para o culto. E Deus nunca vai deixar de vir ao culto porque alguém pecou, pastor Raik. Deus não vai deixar de vir ao culto porque alguém pecou. E o horário do culto de Deus, Ele chega. E quando Deus chega, Ele percebe que a criatura, Adão e sua esposa, não vão encontrá-lo naquele lugar do culto. Eles estão escondidos. Deus está falando com alguém aqui na manhã de hoje. Não adianta se esconder, se esquivar. Deus está vendo você no pé de figueira. Você sabe por que Deus... Você sabe por que Adão, ele começa a se tapar com aquelas folhas de figueira? Porque Deus começa a olhar para Deus a partir dele. Deus começa a olhar, Adão começa a olhar para o Pai a partir do seu pecado. Não olhe para Deus a partir de você, a partir das suas fragilidades. Não olhe. Dá um som maior. Eu nasci para te chamar de pai, andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, vem, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Grita! Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Estou terminando. Aí Deus, Adão! Pela primeira vez Deus gritou Adão. É por isso que Deus grita com a gente. É por isso que às vezes a gente vai no culto e Deus nos bate. O pastor tem uma vara e tem um cajado.
E é por isso que às vezes o pastor briga com a gente. E Deus grita a Adão, porque Deus grita a gente: onde está Adão? E Adão diz assim: eu, Heitor, eu ouvi a tua voz e eu me escondi, Senhor. O que foi que você fez? Foi a mulher, Senhor, que tu me deste. Assuma sua responsabilidade. Não transfira suas responsabilidades para os outros. O que foi que houve, Eva? Senhor, foi a serpente. Assuma seu B.O. Aí Deus diz assim: ó, você agora terá filhos com dores. E você, Adão, você, Deus não amaldiçoou Adão, reparou? Deus amaldiçoou a terra. Maldita é a terra por sua causa. Deus amaldiçoou a mulher, e ao homem ele amaldiçoou a terra. Maldita é a terra por sua causa. Espinhos e abrolhos nasceram. E eu termino aqui de verdade. Aí Deus prega o evangelho. Por favor, não esqueçam disso. Deus prega o evangelho. 3:15 de Gênesis é o proto-evangelho. É Deus pregando. Sabe qual foi a pregação de Deus? Os pregadores de hoje, pastor Raí, que precisa aprender isso. Pregar Cristo. Deus pregou Cristo. Olha, eu vou redimir vocês, porque da semente da mulher nascerá um varão que vai esmagar esse Satanás aqui, ó. Vai esmagar a cabeça da serpente. Aí sabe o que é que Deus faz? Deus faz um projeto extraordinário. Cristo começa a aparecer no Antigo Testamento. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o sangue nos umbrais das portas dos egípcios. Sabe o que é aquele sangue ali, pastor? O sangue do cordeiro que manchou os umbrais das portas. É porque em toda a casa egípcia tinha a inscrição de um Deus protetor nos umbrais das portas. Aí Deus disse assim, ó, pegue o sangue do cordeiro e pinta o nome desse capeta, que eu vou provar para os hebreus quem é que protege. Cristo é o Emanuel de Isaías. Sempre ele está presente em todo o Antigo Testamento. Sempre está, é a nuvem, é a coluna de fogo, é a rocha que segue os hebreus no deserto, é a água que eles bebem. Tudo é Cristo. Ele aparece, luta com Jacó. E aí Deus, sabe o que ele faz? Deus precisa encarnar o seu filho. E ei, escuta isso? Deus manda Gabriel a Maria. Preste atenção nisso aqui. Deus manda Gabriel a Maria. Gabriel disse assim, Maria, você vai ter um filho. Ela, eu sou virgem, eu não conheço o varão. Gabriel disse assim, ó, a virtude do Altíssimo descerá sobre ti. Você sabe como é que Cristo foi formado no ventre de Maria? Preste atenção nisso aqui. O anjo vem com um verbo na boca. Gabriel trouxe o verbo, colocou dentro do ventre de Maria. E o Espírito Santo, Mera Hefet, lembra? Eu vou gritar. Estenderam, pastor. Você se lembra do Mera Hefet? Gabriel trouxe o verbo que ele trouxe o verbo, colocou dentro do ventre de Maria. E o Espírito Santo é a incubadora. E Maria, ó, Satanás nem sabia que Jesus estava no ventre de Maria. Só veio saber depois, quando disseram, nasceu o rei dos judeus. Aí ele entra em Herodes para matar as crianças de 2 anos para baixo. Nasceu. Não nasceu o rei, não. Nasceu o rei dos reis. Escuta. Criança não nasce rei. Criança nasce príncipe. A antepenúltima vez que eu fui na Inglaterra, a rainha estava viva. Charles, o filho, era o príncipe. Ela morreu, eu fui recentemente lá. Ele é o rei. Criança não nasce rei. Criança nasce príncipe. Mas ele
Quando é que o príncipe se torna rei? Quando o pai morre. Mas Jesus já nasceu rei dos reis. Pergunte por quê? Porque o pai dele nunca vai morrer. Aí Jesus nasce. E um dia ele recebe a visita de um grande estudioso da Bíblia, que foi ter com ele de madrugada. O nome desse cara é Nicodemos. João 3. E Nicodemos passa a elogiá-lo. Ninguém faz o que tu faz se não for enviado de Deus. E Jesus, que não gosta muito de elogio, Jesus olhou para Nicodemos e disse: é necessário que você nasça de novo. É necessário nascer de novo, da água e do Espírito. O homem pecou? Pecou. Mas o projeto é Deus restaurar o homem. Uma pergunta para vocês que estão aqui, que são inteligentes. O homem tinha DNA, Adão tinha DNA, sim ou não? O DNA de Adão era de quem? De Deus. Os filhos de Adão tinham DNA? O DNA dos filhos de Adão era de quem? De Adão. Seu DNA é de quem? Do seu pai. O meu DNA é do meu pai. Onde foi que o senhor nasceu, pastor Raik? Bahia. Que cidade? Guaí. Eu nasci em Ipirá. Só Jesus conhece essa cidade. Onde foi que o senhor nasceu? Brotas, Pelotas, Rio Grande do Sul. O senhor foi registrado lá. O senhor nasceu onde, pastor? Suzano, São Paulo. Como é o seu nome? Júlio. O senhor foi registrado no cartório. E o senhor, pastor Lucas? Cuiabá, terra boa. Vou estar lá num grande evento. Sua certidão de nascimento está lá no cartório de Cuiabá. O homem perdeu a essência do DNA de Deus. Aí Deus pega e envia Jesus. Jesus enviou. Deus enviou Jesus para restaurar. Ele disse: é necessário você nascer de novo. É necessário que você passe pelo novo nascimento. É necessário que você, Nicodemos, você precisa nascer de novo. O novo nascimento é que proporciona você ter o DNA do Pai de volta. E é por isso que seu nome está escrito no cartório celestial, lá em cima no livro da vida. Eu vou orar com vocês. Pega na mão de alguém. Pega na mão de alguém. Chacoalha a mão desse alguém. Chacoalha a mão desse alguém. Diga: não se esquece. Você é a cara de Deus. Pergunta para ele: você é pentecostal? Porque quem parece com Deus é pentecostal. Fala assim: você é pentecostal? Se você é pentecostal, me dá um sinal aí, vai. Dá um grito de aleluia para o Cordeiro de Deus. Só aqueles que parecem com Deus, que a semelhança de Deus. Levante uma das mãos, glorifica o nome de Jesus. Pastor Raik, por favor, por favor. Ei, se você não dá um salto aí no lugar onde você está, eu vou te ir, pastor, não me convide para vir aqui mais não. Ei, ele restaurou a imagem que o homem havia perdido. E além, 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 além de ele restaurar a imagem, a semelhança de Deus. Sabe o que foi que Jesus fez? Eis que dou poder a vocês.
Eis que eu vos dou poder. Você não entendeu não? Eis que eu vos dou poder. Eu vou gritar aqui: eis que eu vos dou poder. Poder para quê? Para pisar na serpente. Se você não saltar aqui, eu vou embora de uma vez. Eis que eu vos dou. Sai da terra, grita aleluia. Ei, olha para cá, olha para cá. Não esquece, não esquece. A igreja é a luz. Nós refletimos a imagem de Deus. Nós somos a luz dele aqui na terra. O que é que você é? Sou crente, irmão, já está na cara já. É aqueles do mistério. E outra, eu não sou não só luz, eu sou sal também. Eu sou equilíbrio aqui. Você é diferente. Você é diferente. E eu oro por você na manhã de hoje. 11h12. Falei tanto. Quase que eu... Eu oro por vocês. Eu oro por cada casa aqui representada. As trevas não resistirão à luz que é você na sua casa. Visita, Senhor, cada casa aqui representada. Vai em cada cômodo desta casa, deste apartamento, desta fazenda, deste sobrado. Vai em cada dependência de cada casa aqui representada na manhã de hoje. Entra dentro desta casa. Espírito dos vícios, saia de dentro dessas casas. Não, os demônios não resistirão à presença do Espírito Santo ao você voltar para casa. Deus está revestindo muita gente aqui. Pastor Lucas Torres, em nome de Jesus, saia de dentro dessas casas. Espírito dos vícios, espírito do tráfico, espírito de prostituição, saia de dentro dessas casas. Demônios que trabalham incansavelmente para destruir esse casal, provocar desarmonia entre esse casal, saia de dentro dessas casas. Filhos que se encontram afastados dos caminhos do Senhor, aonde estiver, ouçam a voz do Espírito Santo nos corações. Filhas, filhos, maridos, esposas, vai Deus, sopra o espírito de avivamento dentro de cada casa representada. Tem gente sentindo a presença de Deus. Pega na mão de alguém aí, vai. Pega na mão do seu irmão. Diga: Deus vai fazer milagre na tua casa. Fala aí: Deus vai fazer milagre na tua casa, na tua família. Receba!